Olá, bom dia, espero que todos estejam bem. Estamos aqui, depois de uma semana de recesso, dando continuidade à nossa aula Cidadania, Direitos e Deveres. E por falar cidadania, direitos e deveres, não podemos deixar de lado, deixar de falar sobre preconceito e discriminação. Um assunto hoje em dia muito falado, muito discutido, mas que ainda existem pessoas, tanto pessoas que fazem, que fazem a discriminação, como as pessoas que sofrem. Então, é um tema que a gente tem que estar sempre lembrando, não deixar cair no esquecimento, para que pessoas não sofram esse tipo de coisas. Então, falando em preconceito e discriminação, são dois conceitos que são frequentemente confundidos. Preconceito é uma ideia que temos de alguém ou algo, sem ter tido contato ou experiência anterior com a pessoa, a situação ou o grupo em questão. O preconceito e a intolerância com que o diferente é sinais de inflexibilidade que leva à discriminação. Funciona como uma reação em cadeia. Discriminação é o tratamento injusto e às vezes violento dado a alguém ou a algum grupo de pessoas, intimidando as vítimas. Ser intolerante é olhar o diferente como algo ou alguém ruim, focando apenas nos fatores que nos separam e não naquilo que nos une. Muitas vezes, o preconceito se manifesta com agressividade e violência. A violência é um ato que envolve força ou poder para poder impor sofrimento físico, sofrimento mental a uma pessoa, a um grupo. Como podemos combater tudo isso? De várias formas, e todas elas exigem ações e posturas individuais. Emoções como o medo, o nojo e a raiva fazem parte das crenças limitantes que alimentam a intolerância. Por isso, entender nossas emoções é refletir sobre elas. É vital para o amadurecimento individual e para a construção de uma sociedade mais igualitária. Vamos ver então, aqui falando sobre o preconceito, a discriminação, como eu pude ler aqui, que exigem, exigem e existem várias formas de uma pessoa sofrer o preconceito, a discriminação, seja ela pelo o nojo, a raiva, Infelizmente tem muito isso, Tem pessoas que muitas vezes nos olhos, nos veem, quando nos vê, tem aquela... Parece que tem medo de chegar perto da gente, parece que a gente tem ali uma doença contagiosa. Então, esse tipo de coisa acaba nos deixando triste, Fazendo que nós sofremos esse tipo de coisa, aí a gente vai para casa e começa a pensar, por que fez aquilo? O que eu tenho? Não tenho nenhuma doença contagiosa. E essa semana a gente vendo aí o jornal também, um rapaz, só porque ele é de cor negra, sua vizinha ali chamando ele, até falando que ele tinha roubado só porque ele é de cor negra. Então são coisas assim que machucam as pessoas. As pessoas têm sentimento. Não é a cor, não é nada, não é a cor, não é a religião, não é a classe social que vai fazer diferente uns dos outros. Somos todos iguais, não é verdade? Todos nós temos aí as nossas limitações, todos nós temos as nossas diferenças, é lógico, mas a pessoa fazer uma discriminação, fazer um bullying,
O bullying também é uma das coisas que hoje em dia se pega muito nas escolas, as pessoas, os jovens, os adolescentes sofrem muito com isso. Muitas vezes um adolescente, ele entra aí na fase da ansiedade, que hoje em dia tem muito isso, e às vezes é um bullying que está sofrendo na escola, é um preconceito que está sofrendo na escola, é uma discriminação que está sofrendo dentro da escola, não somente dentro da escola, como pode ser na família, a gente não sabe, né? Pode ser na família, pode ser com o vizinho, pode ser no lugar onde mora, no bairro onde mora. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse tipo de coisa entristece muito alguém, né? Entristece muito, a gente não quer. E existe aquele ditado, né? Não façamos com os outros o que nós não queremos que façam com a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E o preconceito, ele pode ser despertado por um detalhe. Basta que o olhar de alguém estranho no outro, algo que pareça diferente daquilo que para ele é considerado padrão, e isso resulte em ideias em embaçamento motivados por suposições. Às vezes alguém olha para a gente fica supondo, né? Passando pela cabeça da gente várias coisas. O porquê que está olhando tanto para a gente? Por que que não conversa com a gente? Por que deixa a gente sempre de lado? A discriminação é a atitude que uma pessoa toma a partir de ideias preconceituosas. Nem sempre o preconceito é explícito, mas ele está sempre presente na discriminação, que pode evidenciar-se em certos atos como, alguns exemplos aqui para vocês. Não empregar uma pessoa cadeirante, alegando que ela não tem o perfil para o cargo. Como se muitas vezes o perfil da pessoa estivesse ali nas pernas delas e não na capacidade, né? No poder cognitivo da pessoa. Remunerar mulheres com salários inferiores aos dos homens na mesma função, alegando que elas faltarão ao trabalho para cuidar dos filhos. Pense, né? O porquê disso. Quantas vezes a mãe dá vida pelo filho, isso é verdade. Mas também a mãe sabe o quanto o emprego é importante para cuidar do filho. E quantas vezes um pai não deixa de ir trabalhar porque não está bem, porque às vezes é por bebida. Quantas pessoas, quantos homens não faltam no serviço simplesmente por faltar? Vai ao médico pegar atestado, ainda falo que as mulheres. Mas, enfim, né? São coisas que se a gente ficar aqui discutindo, né? Levando em considerações, são várias coisas que a gente vai levando em considerações, que o assunto vai longe. Mudar de lugar no ônibus porque a pessoa que se sentou ao lado usa um acessório religioso. Isso acontece, né? Infelizmente acontece. Fazer uma piada sobre a vestimenta ou a característica física de alguém. Então são coisas que realmente, como eu falei, às vezes as pessoas passam pela gente, olham, né, da cabeça aos pés mesmo, dá aquela olhada, se afastam da gente e a gente não sabe, né, o porquê. Às vezes porque sabe que a gente não tem uma classe social tão elevada quanto a delas. Como aqui também, né, deixar de empregar uma pessoa cadeirante, não só cadeirante, né, uma pessoa que apresenta qualquer deficiência, uma empresa deixa de pôr devido àquela deficiência, né, como se a deficiência fosse afetar tem quantas pessoas com deficiência, pessoas com cadeirante, né, que são bem mais se doam bem mais ao trabalho, né, do que muitos aí que são perfeitos. E
Mas, enfim, como falei agora há pouco, são assuntos que, se a gente for ficar debatendo, nós vamos longe, né, com esse tipo de coisa. Então, eu vou deixar para vocês como tarefa, lógico, que vocês façam. Escrevam aí um texto para mim sobre preconceito e discriminação, tá? Aproveita essa aula da gente faça. E aí na próxima aula a gente vai estar voltando, falando um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então por hoje é só, até mais.